No dia 14 de janeiro, pela primeira vez depois de quase um mês, Bergoglio comentou na mídia o polêmico documento Fiducia Supplicans. No entanto, ele não abordou a essência do problema. Com essa declaração, ele pisoteou os mandamentos de Deus e introduziu novos paradigmas. Ele transformou de facto a igreja em uma anti-igreja da nova era. A sua declaração contradiz a própria essência da Sagrada Escritura e de toda a tradição. Seu ensino não é católico. Esta não é mais a Igreja Católica. O apóstolo João escreve: o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Ao revogar o decálogo de Deus, Bergoglio nega o Pai, o legislador. E ao revogar os mandamentos de Cristo, ele nega o Filho de Deus e o seu Evangelho. Ele não cederá 1 milímetro na sua apostasia. A única solução nesta situação é que cada bispo, cada padre e fiel se separem radicalmente deste arqui-herege manifesto que ocupa o papado. Caso contrário, ele usará a falsa obediência para transformar a todos, até mesmo o último fiel, e transportá-lo para o inferno. Bergoglio diz sobre Fiducia Supplicans: as pessoas têm que dialogar com a bênção e ver o caminho que o Senhor propõe. Todos sabem que Fiducia Supplicans introduz a bênção das uniões sodomitas, ou seja, a bênção do pecado da sodomia. Contudo, o pseudo-papa afirma que é o Senhor quem propõe esse caminho para a destruição. Isto é uma mentira descarada. Pelo contrário, Deus propõe o caminho para a salvação através da observância dos seus mandamentos. Bergoglio revelou que tem outro Senhor. Francisco comentou a polêmica que se seguiu à publicação de Fiducia Supplicans. Às vezes, as decisões não são aceitas, mas na maioria dos casos, quando as decisões não são aceitas, é porque não são compreendidas. Bergoglio diz que quando as suas decisões não são aceitas, é porque não são compreendidas. Será que ele quer dizer que os bispos que defendem os mandamentos de Deus e o ensinamento católico o fazem porque não os compreendem? Bergoglio se coloca em uma posição onde sua compreensão herética é apresentada como superior às Escrituras, à tradição dos apóstolos, aos padres da Igreja e aos doutores da Igreja. Os bispos dos Camarões, por outro lado, apresentaram a posição católica através da sua declaração sobre a inadmissibilidade da bênção da sodomia, afirmando por unanimidade: abençoar é, literalmente, falar bem. E falar bem para obter graça, através do gesto de abençoar um casal homossexual, equivaleria a encorajar uma escolha e uma prática de vida que não podem ser reconhecidas como objetivamente ordenadas aos desígnios revelados de Deus. Além disso, diferenciar entre contextos litúrgicos e não litúrgicos, a fim de aplicar a bênção a casais do mesmo sexo, é hipócrita. O ato de abençoar, seja realizado numa assembleia litúrgica ou em privado, continua a ser uma bênção. Portanto, declaramos incompatível qualquer forma de bênção, pública ou privada, que tenda a reconhecer as uniões homossexuais como um estado de vida. Citação de Bergoglio: quando você não gostar de uma decisão,
Fale e expresse suas dúvidas. Faça uma discussão fraterna. Assim, as coisas avançam. Bergoglio comenta sobre a legalização de um pecado escandaloso, dizendo: quando você não gostar de alguma coisa, faça uma discussão fraterna. Assim as coisas avançam. Uma pessoa normal fica sem palavras. Avançam para onde? Para o inferno? É para lá que este mal chamado Santo Padre está realmente conduzindo os católicos. Deus, mas também a Igreja, realmente não gostam da fiducia supplicans de Bergoglio. Acarreta o anátema de Deus, uma maldição. De acordo com a Escritura e a tradição, os bispos dos Camarões assim se expressaram. A homossexualidade falsifica e corrompe a antropologia humana e banaliza a sexualidade, o casamento e a família, fundamentos da sociedade. Na história dos povos, a prática da homossexualidade nunca levou à evolução social, mas é um sinal claro da decadência de civilizações em implosão. Na verdade, a homossexualidade coloca a humanidade contra si mesma e a destrói. Mas Bergoglio gosta quando a sociedade é destruída, quando a humanidade é colocada contra si mesma. Bergoglio está feliz com isso, pois é isso que ele quer. E não só quando a sociedade, mas quando a Igreja se destrói, é disso que ele mais gosta. Nenhum católico pode deixar de ver que este arquierege não é a cabeça da Igreja, nem é o representante de Cristo a quem se opôs publicamente. Bergoglio diz: quando você não gostar de uma decisão, faça uma discussão fraterna. Assim as coisas avançam. Que padrão Bergoglio estabelece? Não as leis e os mandamentos de Deus, mas considerações sobre se suas decisões heréticas são apreciadas ou não. Imaginemos um médico que, em vez de fazer uma cirurgia na vesícula, amputa as pernas de alguém. E depois diz: se você não gostar da minha decisão, faça uma discussão fraterna e deixe as coisas avançarem. Ou alguém mata várias pessoas na praça, chega a polícia e o criminoso diz: se você não gostar da minha decisão, faça uma discussão fraterna e deixe as coisas andarem. O que Breivik fez no domínio físico, Bergoglio está fazendo no domínio espiritual. Ele é um assassino de almas em massa. Mas ele declara com autoconfiança: quando você não gostar de uma decisão, faça uma discussão fraterna. Assim as coisas avançam. Este é o método de Bergoglio. Deixemos as coisas avançarem. Quando 4 cardeais apresentaram dúvidas sobre Amoris Laetitia, ele nem sequer lhes respondeu, e as coisas avançaram. Quando várias centenas de teólogos e intelectuais católicos escreveram a correção filial, ele respondeu da mesma forma, e as coisas avançaram. Quando o ex-núncio nos Estados Unidos, Carlo Maria Vigano, condenou-o por encobrir crimes homossexuais, ele não respondeu durante um ano inteiro. Depois contou uma mentira descarada, e as coisas avançaram novamente. Quando alguém não gosta dos crimes de Bergoglio contra Deus e a fé, ele só tem uma resposta: deixe as coisas avançarem. Perguntamos: para onde vamos? Para a autodestruição temporal e eterna. Citação de Bergoglio: o perigo é que se eu não gosto de alguma coisa e coloco isso no coração,
eu me torno uma resistência e tiro conclusões precipitadas. Isso foi o que aconteceu com essas últimas decisões sobre bênçãos para todos. Bergoglio não leva em conta nada nem ninguém, nem Deus e suas leis, nem pessoas e princípios morais naturais, apenas ele mesmo. Ele é o mais alto padrão. E quem não gosta, tira conclusões precipitadas. Ninguém, nem mesmo os maiores demagogos e ditadores, ousou fazer os católicos de tolos em público como ele faz. Se alguém não gosta do atropelamento dos mandamentos de Deus por parte de Bergoglio, disse que está tirando conclusões precipitadas. Foi exatamente assim que os criminosos fascistas em Nuremberg responderam quando foram condenados pelos seus crimes. Não admitiram culpa. Alegaram ser completamente inocentes. E insistiram na sua demagogia, tal como Bergoglio insiste nas suas heresias, crimes espirituais. O pseudopapa considera que os bispos dos Camarões estão tirando conclusões precipitadas. Contudo, declaram claramente, de acordo com as Escrituras e com toda a tradição, a homossexualidade não é um direito humano. É uma alienação que prejudica gravemente a humanidade, porque não se baseia em nenhum valor próprio do ser humano. É uma desumanização do amor, uma abominação. Rejeitá-la não é de forma alguma ser discriminatório. É uma proteção legítima dos valores constantes da humanidade diante de um vício que se tornou objeto de reivindicação de reconhecimento jurídico e hoje objeto de uma bênção. Bergoglio manipula a opinião pública dizendo: o Senhor abençoa a todos, a todos. Isso é uma mentira. Segundo Bergoglio, o Senhor abençoa uma mulher que mata seu filho ainda não nascido, um autoassassino que comete suicídio, traficantes de crianças, pedófilos, zoófilos, necrófilos, sadomasoquistas, assassinos em massa e satanistas, todos que vão para o inferno sem se arrepender de seus pecados. Mas aqui surge a questão: quem é o Senhor de Bergoglio que abençoa todas essas pessoas? A resposta inequívoca é o pai da mentira, Satanás. Os bispos dos Camarões, por outro lado, falam de acordo com o ensinamento católico. A profunda identidade da sexualidade é mal compreendida, sequestrada e pervertida fora da relação conjugal entre homem e mulher. Consequentemente, os atos homossexuais não são sexuais, mas atos contra a natureza. Os bispos de Camarões proíbem a bênção desses crimes contra a natureza e fazem-no em conformidade com as Escrituras e a tradição. O que Bergoglio promove, contrário às Escrituras e à tradição, é uma zombaria flagrante dos ensinamentos de Cristo e da Igreja Católica. Citação de Bergoglio: o Senhor abençoa a todos. Mas então as pessoas têm que entrar em diálogo com a bênção do Senhor e ver o caminho que o Senhor propõe. É assim que Bergoglio responde à bênção de um pecado escandaloso. O pecado deve ser chamado de pecado,
e a pessoa envolvida deve arrepender-se e lutar contra ele. Recordemos o que dizem os bispos de Camarões sobre o caminho proposto por nosso Senhor e nosso Deus. Esse caminho é diametralmente oposto ao proposto pelo Senhor de Bergoglio, a quem se dedicou no Canadá com a ajuda de um feiticeiro. Os bispos de Camarões afirmam: visto que Deus não quer a morte do pecador, mas a sua conversão à vida eterna, recomendamos àqueles que estão inclinados à homossexualidade a sua conversão radical. Convidamos-los também a abandonarem a sua mentalidade de vitimização, na qual têm prazer em considerarem-se como vítimas, fracos e minorias, para aproveitar a oportunidade de conversão que Deus lhes dá nas muitas exortações da sua palavra. Em 2021, a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu uma declaração dizendo que a Igreja não pode abençoar o pecado da sodomia. Como é possível que o pseudo-papa Francisco ordene agora habilmente a bênção da sodomia em fiducia supplicans? É bastante óbvio que a continuidade dos ensinamentos da fé católica foi interrompida por esta mudança. Com seu moto próprio Ad Theologiam Promovendam, Bergoglio estabelece novos paradigmas e fiducia supplicans já transforma a Igreja Católica em uma anti-igreja da nova era, uma sinagoga de Satanás. A tragédia é que os católicos, influenciados pela heresia da papolatria, afirmam que devemos aceitar até as maiores heresias que o Papa inválido, um herege manifesto, proclama. Isto contradiz o ensinamento da Igreja, definido pelos padres da Igreja, pelos doutores da Igreja e pela bula dogmática Cum ex apostolatus officio. Este ensinamento é expresso sucintamente por São Belarmino, nas palavras: o Papa, que é manifestamente um herege, excluiu-se da Igreja e deixa de ser, por si mesmo, Papa e cabeça. Quando é que os católicos contemporâneos finalmente compreenderão isso? A única solução hoje é que os bispos, responsáveis pela Igreja Católica, se separem e as suas dioceses da jurisdição do inválido Papa Francisco Bergoglio o mais rapidamente possível. Que o sinal exterior seja que os padres deixem de mencionar o Papa inválido na liturgia. Os bispos da África, em particular, são obrigados a dar esse passo radical como um precedente na situação dada. Caso contrário, se permanecerem sob a jurisdição do arquiherege, a sua defesa da fé será ineficaz. O arquiherege Bergoglio não respeitará ninguém
nem Deus, nem as leis de Cristo. Ele avança. Então, deixemo-lo avançar. Mas não o seguiremos.